Para comemorar o mês da costureira, nós estamos lançando vários vídeos toda semana, recheado de dicas de costura e costura fácil para você aprender e não ter mais do que reclamar. Assim você pode fazer suas próprias roupas. E quem está participando dessa série de vídeos sou eu, a Fernanda Hertel, a Diana Demarque e a Ellen Borges. E claro que a gente contou com a ajuda da Máximos Tecidos, que nos enviou tecidos lindíssimos para a gente fazer esses vídeos para você. Eu já fiz uma saia de couro em duas cores, inspirada no Shingo Sato, que foi o primeiro vídeo dessa construção. A Fernanda Hertel fez um vestido lindíssimo de festa, usando uma máquina doméstica. E a Diana Demarque também fez um vídeo sensacional que você não pode perder. Esse é o quarto vídeo da série e da próxima semana ainda tem Ellen Borges com dicas imperdíveis de costura. Então, aproveitando que eu tô nessa onda de couro fake, eu resolvi fazer uma outra saia, numa outra versão bem legal e que você também vai poder costurar numa máquina doméstica sem nenhuma complicação. É agora que a gente começa esse tutorial. Para fazer essa saia, eu vou usar esse couro sintético que tem uma elasticidade muito legal e tem um caimento bom, porque ele é bem molinho. Então ele fica com um caimento muito legal e a sua saia vai ficar incrível, eu tenho certeza. Para começar, a gente vai pegar o nosso molde base. Aquele molde base de saia que eu já ensinei, nossa, vídeos atrás. Mas você pode procurar aqui no canal que tem um tutorial explicando como fazer o molde base e com dica para várias outras saias e outros tipos de saia que você também pode usar o couro ou qualquer outro tecido para fazer. Então é o seguinte, eu peguei meu molde base aqui de saia, todo marcado, e você vai fazer uma cópia desse molde base igualzinho, com a marcação de pequeno quadril, cintura, o fio da peça, marcação de quadril e o comprimento. Depois, a gente vai fazer um desenho aqui. Eu quero uma saia simples, mas eu quero uma saia com estilo, que tenha uma leveza, que tenha um recorte bonito para pespontar e ficar assim com a cara da riqueza. Então, eu pensei da gente fazer um recorte aqui. Eu vou usar essa régua curva aqui só para iniciar a curvatura do recorte que eu quero. Eu não vou contar a continuidade aqui nessa régua, porque senão ela vai ficar com um bico para baixo e não é isso que eu quero. A gente usa algumas réguas só para poder dar o arredondado e o desenho ficar mais bonito. Então essa aqui é a curvatura que eu quero fazer, o recorte, e eu vou dar continuidade nele aqui. Uma coisa super importante que você tem que marcar toda vez que você fizer um recorte é o fio do tecido. Porque aí você vai mexer no seu recorte, às vezes você vai dar uma enviesada nele, mas é legal que você já marque o fio da peça certinho. Assim, qualquer alteração que você fizer no seu recorte, o fio vai estar lá, certinho, e não vai ter erro. Então eu vou usar as linhas que eu já tenho aqui, feitas do esquadro. Vou pegar até uma outra caneta e vou marcar o fio nesse pedaço aqui e nesse outro pedaço que vai ser o recorte. Porque o fio que eu tinha marcado, olha, vai ser recortado, né? Esse pedaço aqui a gente vai desgrudar. Então agora a gente vai cortar. E a gente vai terminar de fazer o desenho no próprio tecido. Assim você não precisa ficar fazendo vários moldes e também é uma forma de facilitar e a gente ir logo para o corte da roupa. Para fazer o corte da saia é o seguinte, você vai dobrar um pedaço do tecido ao meio, sempre no sentido do fio. Então a dobra, ela tá aqui no fio do tecido. A parte que estica, olha, tá para as laterais. Essa dobra que eu fiz aqui, ela tem 50 centímetros, que para o meu tamanho dá certo.
Mas você pode posicionar o molde primeiro, antes de cortar, e ver se esse tamanho aqui é o suficiente para você poder fazer o desenho da saia toda. Então eu vou colocar a parte da frente, a dobra do meu tecido junto com a dobra do meu papel. A parte do meu recorte, na primeira linha, que é a linha onde começa a terminar a minha curva, eu vou fazer uma indicação aqui, e aí você já vai entender o porquê dessa indicação. Então é o seguinte, esse é o recorte da minha saia e eu quero que ela dê um leve movimento aqui embaixo. O que eu vou fazer com essa parte do meio aqui? Eu vou copiar a parte de cima, que é a parte da cintura, exatamente como é a minha base. Essa minha base de modelagem, ela já tem uma folga para costura e eu não vou deixar uma folga de vestibilidade porque o tecido estica bem e a minha folga de costura, ela é de 1 centímetro, mas esse couro eu posso costurar com meio centímetro, então eu vou acabar ganhando uma folguinha de vestibilidade. Mas, por favor, toda vez que você for fazer um corte, verifique a elasticidade do seu tecido e verifique se a folga que você vai deixar de vestibilidade, ela é o suficiente para que a roupa fique confortável no seu corpo. Não esqueça que na saia, na parte do cós, você não precisa deixar uma folga de vestibilidade, só a folga da costura, porque senão a saia vai ficar caindo. Aí eu vou copiar esse pedaço aqui até essa minha marcação. Ok? Quando chegar nessa minha marcação, eu vou pegar o meu esquadro, eu vou abrir um ângulo, como se eu estivesse deixando uma nesga, tá? Se você quiser, pode fazer essa etapa no papel e depois repetir no tecido também, não tem o menor problema. Eu só quis fazer aqui no tecido direto para a gente já adiantar. Então, aqui tem 6 centímetros. Então, essa parte aqui eu vou fazer com 6 centímetros. E vou tirar esse bico, dar uma arredondada para ele não ficar com um bico encavalando assim, de um jeito que não fique legal. E aí, é só eu fazer a minha marcação aqui de barra, copiar igualzinho. Agora, essa é a parte da lateral da saia. E o que eu preciso fazer para que ela dê esse volume aqui embaixo, que é o que eu estou querendo? Primeiro, eu vou marcar os mesmos 6 centímetros que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui também 6 centímetros, vou fazer uma marcação de 6 centímetros, vou colocar o meu molde aqui e vou deixar o meu fio reto, tá? Como você sabe se esse fio tá reto? É bem simples. Você vai fazer uma medida da linha do fio até a lateral do seu tecido. Aqui deu 28 e aqui mais para baixo você faz a mesma coisa e vai acomodar o seu molde aqui até ele chegar na mesma medida. Então, do meu fio aqui na parte mais baixa da saia até a dobra do tecido deu 28 centímetros e aí eu vou conferir se eu não mexi lá em cima de novo, né? Aqui 28 centímetros, deu tudo certo, o meu fio está estável e eu já posso fazer o meu desenho. Então eu vou fazer esse arredondado até a minha linha de marcação e vou copiar essa parte da minha saia aqui e pronto. Agora, eu marco aqueles 6 centímetros, aliás, a gente já até marcou, né, os 6 centímetros, e eu venho com a régua e vou ligar esse ponto aqui até esse outro ponto aqui. E aí, eu faço a ligação dos pontos aqui para fazer o complemento dessa barra. Deixei 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui e nessa outra lateral aqui eu vou deixar só 3 centímetros. Dou continuidade no traçado da minha barra e faço um risco reto até encontrar com a lateral da saia novamente. Então, o desenho da minha saia, do molde da minha saia ou já do corte da minha saia, ficou assim. Isso aqui é a frente e essa aqui é a lateral frente
que como eu já vou cortar com o tecido dobrado, já vão sair 2 vezes e essa parte da frente uma única vez. Depois de fazer isso, a gente já faz o corte e vai fazer o molde da parte das costas. Eu vou fazer direto no tecido, mas como eu falei, se você quiser, pode fazer no papel, não tem problema nenhum. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer em hipótese alguma. Quando você fizer qualquer recorte, antes de você recortar o tecido, você precisa fazer um aumento aqui na parte do recorte, um aumento de 1 centímetro no máximo, para que depois que você fizer a união dos tecidos, o seu molde não diminua, a sua roupa não fique apertada. Então você não pode esquecer de fazer esse aumento, tanto na parte do recorte, da lateral da saia, do meio lá e nessa outra parte também. Aqui na lateral da saia não vai precisar, porque a minha lateral da saia já tá com folga de costura. O único inconveniente de você cortar no tecido direto é que quando você vai fazer o primeiro corte, você já tem que ter noção mais ou menos de onde você vai encaixar as outras partes, para você não perder tecido e para não correr o risco da outra parte não dar no tanto de tecido que você tem. Então, se você não estiver muito acostumado a fazer isso, faça direto no papel e depois, com todas as partes no papel, você vai para o tecido. Nesse caso, eu coloquei esse pedaço aqui da parte da frente nessa lateral do tecido e esse outro pedaço aqui nessa outra lateral, tá vendo? Eu precisei fazer um outro tipo de dobra para encaixar o meu tecido e encaixar o meu molde. A lateral das costas eu vou fazer idêntica, não vou mexer em absolutamente nada. Então ela vai ficar igual à lateral da frente. Porém, a parte central das costas é onde eu vou mexer. É a parte do cós da saia. Nessa parte de cima do cós da saia, ao invés de seguir essa linha aqui, eu vou fazer um traçado com uma linha mais reta. E aqui tem 2 centímetros a mais do que a parte da minha frente. Então, olha só, eu vou riscar onde eu tenho que cortar e vou riscar aonde tá a parte da frente, para ficar mais nítido, para você conseguir visualizar essa diferença. Então, aqui é o cós da parte da frente e aqui é o cós da parte de trás, com 2 centímetros a mais de altura. E agora o restante é só repetir igual. Então o cós da parte de trás é a única coisa que a gente vai fazer diferente. Agora é só recortar. Nessa saia a gente não vai colocar cós. Eu vou te dar uma dica super interessante que você vai poder fazer isso em todas as saias de couro, de neoprene, aquelas saias com mais elasticidade ou com mais volume de tecido, assim não te dá trabalho e você já soluciona um problema. Aqui eu tive um pouco de dificuldade de encontrar aqueles elásticos mais largos, então eu comprei desse elástico aqui de 3 centímetros de largura e vou emendar um no outro na minha máquina de costura. Nós vamos usar esse elástico aqui e se você tiver dificuldade de encontrar um elástico tão largo, é simples, é só você unir um ao outro na máquina de costura no ponto zigue-zague da sua máquina doméstica. E para fazer essa segurança de cós aí, a gente vai passar um pedaço do elástico em torno da cintura e vai ver uma medida que fique confortável, mas que fique justa. E se você quiser que esse elástico fique mais largo ainda, pronto, corte 2 vezes e faça aquela emenda que eu falei. Mesmo colocando o elástico, a gente vai precisar colocar um zíper nessa saia. Na verdade, o papel do elástico é só para que fique no lugar do revel, para a gente não ter trabalho de fazer nenhum revel nessa saia. Mas, para vestir, aí sim a gente precisa colocar um zíper e no caso dessa saia eu vou colocar o zíper na lateral. Para montar a saia, você vai unir as laterais com as partes centrais. Tente encaixar o tecido bem certinho para que ele não fique repuxado.
Depois de unir a lateral da frente dos dois lados e a lateral das costas dos dois lados, chegou a hora de pespontar. Se você quiser, se não, é só passar o ferro direitinho para assentar essa costura e não precisa fazer pesponto. Se você tiver com alguma dificuldade de passar a costura no pesponto do couro, se estiver enroscando o pezinho da máquina ou estiver prendendo um pouco a costura, você vai usar um silicone. Esse silicone você vai passar no dedo, um pedacinho só, um pouco de silicone, e vai passar em cima do couro. E aí é só vir costurando e pespontando que o seu pezinho de máquina vai deslizar perfeitamente em cima do couro. Para colocar o elástico, você vai colocar o elástico na parte da frente, no tecido do lado direito mesmo, bem na beiradinha, e depois você vai revirar para o lado interno e vai prender com uns pontinhos na parte interna. Na lateral da saia, você vai fazer com um zíper invisível ou um zíper que tenha metal, que fique mais legal, aquilo que você achar mais legal e que fique mais fashion. E saia pronta, é hora de montar os looks com ela. Eu espero que eu tenha te inspirado a fazer novas roupas para você e que você esteja gostando desse projeto que foi preparado com muito carinho. Quero agradecer a cada inscrito que passou por aqui e passou pelo canal da Máximos Tecidos também. Muito obrigada, espero que você tenha vivido um mês cheio de emoções e ainda tem o último vídeo da Ellen Borges que você não pode perder, hein?